A graça e a paz de Deus estejam com todos. Que Deus abençoe a todos que estiverem ouvindo. Que Deus fale no coração de cada um. Que Deus faça uma obra maravilhosa na vida de cada um. Que Deus mande hoje com espada de fogo, circulando a todos, circulando minha família, guardando o pó trazendo, circulando a nossa casa, guardando nós, guardando o teu povo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, passa com o teu poder, em vida, curando e libertando, livrando de todo o mal, livrando de todos os perigos. Que Deus abençoe, que Deus dê paz, longe vida, sabedoria. Sabedoria para viver, sabedoria para vencer, sabedoria para conquistar dias melhor, sabedoria para vencer os obstáculos da vida, da adversidade. Guia pelo caminho que devemos andar, Senhor Jesus. Amém. Esta leitura está dizendo assim no livro de Romanos. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 2. Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 2, que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tem duas leis, não é, minha gente? Tem a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito de vida, que é em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui o apóstolo Paulo falou. Me livrou da lei do pecado e da morte, da lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus. É assim. Aí quando você aceita a lei de Cristo, a lei da vida em Cristo Jesus, você aboliu a lei do pecado e da morte. Você está na lei do Espírito de vida. Do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aí aboliu a lei do pecado e da morte. Tem a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus e a lei do pecado e da morte. Agora a pessoa, muitos não entendem, né? Muitos não entendem. Mas se ler com atenção, pedindo sabedoria a Deus, vai entender. Dizendo que a lei foi abolida. Foi. Quando você está na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, você aboliu a lei do pecado e da morte. Foi abolida. A lei do pecado e da morte foi abolida. E você vive na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Que obedecendo às ordenanças, aos ensinamentos, a doutrina do Filho de Deus, é a lei do Espírito de vida. Mas quando você anda segundo a carne, olha, está dizendo aqui, olha, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quando você não anda segundo a carne, a lei do pecado morreu em você. A lei do pecado morreu em você. Quando você não anda segundo a carne, a lei do pecado morreu em você. Aí você está na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, porque você não anda segundo a carne. A gente, a estar em Cristo Jesus, tem que ser uma nova criatura. Abandonar a devassidão do mundo, as coisas erradas, a mentira, a falsidade, a traição, a vaidade, as coisas erradas, as coisas pecaminosas. Quando a pessoa abandona essas coisas, ele está na lei do Espírito de vida. Quando a pessoa abandona essas coisas ruins, está na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Mas enquanto a pessoa andar na carne, na prática das coisas erradas, está na lei do pecado e da morte. Muitos não entendem. Muitos não entendem. Em Cristo Jesus a lei foi abolida, foi a lei do pecado. Porque muita gente diz que com a morte de Cristo a lei foi abolida. Mas não entende, não lê a Bíblia direito. Quando o pecado morre em nós, em nossa vida, quando nós corremos pecaminosa, morre em nossa vida, a lei do pecado foi abolida em nossa vida. Mas enquanto nós viver na prática do erro, a lei do pecado continua em nós. Quando nós abandonamos, quando nós não andamos mais segundo a carne, aí nós estamos na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Essa leitura aqui é muito importante, muito linda, muito abençoada. Só não entende quem não pedir sabedoria a Deus. Quem não tiver sabedoria, peça a Deus. Não é preciso você fazer curso, estudo bíblico, cursos e mais cursos para você entender a Bíblia, não. Peça sabedoria a Deus. Porque quando Deus, ele chamou Pedro, ele chamou João morava lá no deserto. João morava lá no deserto. Pedro, ele não sabia da letra do A, mas Jesus chamou.
chamou Pedro. E Pedro foi guiado por Jesus. Foi guiado por Jesus. Foi guiado por Jesus. Ele não fez curso, ele não fez estudo, ele não fez estudos e mais estudos, cursos e mais cursos para poder trabalhar no ministério do Senhor, não. Deus chamou Pedro do jeito que ele estava. Ele não sabia da letra do A. Chamou João, morava lá no deserto. Jeremias. Quando Deus mandou Jeremias falar, fala Jeremias e não te cala. Que eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Porque ele disse, eu sou como uma criança, eu não sei de nada, Senhor. Jeremias falou. Fala, Jeremias, e não te cala, que eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Fala e não te cala. Pois a sabedoria nós temos que pedir a Deus. Não é homem, não é curso bíblico, não é estudo. Você pode ter o estudo, todo estudo. Ter feito cursos e mais cursos, estudos e mais estudos. Mas se você não tiver a sabedoria de Deus, não vale de nada. Não vale de nada. Apóstolo Paulo dizia, Deus escolheu as coisinhas loucas do mundo. Deus escolheu as coisinhas loucas do mundo para confundir os sábios. Foi. Apóstolo Paulo dizia, porque a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Apóstolo Paulo dizia. Deus escolheu as coisinhas loucas do mundo para confundir os sábios. Tá vendo aí? Deus escolheu as coisinhas loucas do mundo para confundir os sábios. Por quê? A sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Aí essa leitura está dizendo aqui, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, tá vendo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê paz, que Deus dê sabedoria, que as palavras venham ficar gravadas na mente e no coração de cada um. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus e aleluia. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Amém.